Meus amados, nessa noite nós iremos dar a continuidade do que paramos na semana passada, ou, quer dizer, é uma certa continuidade, mas eu vou mudar um pouco aí o ponto, né? Porque nós estávamos falando até então sobre a humanidade de Cristo, foi isso? Sim. Mesmo os que não conseguiram estar presentes, mas assistiram a aula aí, tem algum ponto que vocês ainda queiram que seja um pouco mais explicado, detalhado, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma fala, na leitura mesmo do livro aí, porque tem um bocado de coisa boa no livro e vocês precisam estar lendo este livro, irmãos. É imprescindível que vocês, vindo na aula ou não, devam estar lendo aí. Seja um pouco disciplinado, pouco, mas é pouco, não precisa muita disciplina não, porque nós falamos inclusive no começo da matéria, por exemplo, essa matéria tem 28 páginas, dividido por 8 aulas, ou que seja por 7 aulas, vai dar quanto por dia? 28 dividido por 7, 4,5. Então, né? Então 4 páginas e meia aí por semana, irmãos. São 4 páginas mesmo por... Hã? 4 pode ser, então a meia deixa a meia de lado, não tem nada não. Então 4 páginas por semana, dividido por 7 dias, olha só quanto que vai dar então por dia, né? Você não lê nem metade de uma página por dia. Agora, se você for um pouquinho disciplinado, em 15 minutos lê essas 4 páginas, assim, mais 15 minutos atencioso, né? Você lê 15 minutinhos. Então percebe que é um pouquinho de disciplina, o mínimo. Não é assim, mas a minha vida é corrida, a vida de todos nós, eu acredito que seja corrida nos afazeres, no dia a dia, né? Aquela loucura toda, uns mais, outros menos, mas 15 minutos eu acredito que, na semana eu estou falando, eu acredito que não vai ser nada assim muito sofrido, né? E eu nem vou falar vale a pena, porque não existe pena nenhuma em ler o texto aqui do material, em ler a Bíblia, né? Em ler alguma coisa que é proveitoso para a nossa vida. A gente está aqui, inclusive, falando sobre a importância para a vida, que são ensinamentos, orientações que vão acrescentar na nossa vida. Não é algo só que vai servir para aquele momento, não é algo só que vai acrescentar intelectualmente alguma coisa, mas são ensinamentos bíblicos, coisa que tem assim, que é valioso, é precioso. Então, amados, vamos nos disciplinar. Eu sei que não é hábito, não era hábito de vocês, né? Talvez isso aqui é novo para a maioria de vocês, voltar de novo, alguns não, já acabou a escola, né? Acabou esse ano, então está recente, mas está recente aí, mas a maioria de nós, né? A escola assim ficou alguns anos, alguns de nós algumas décadas para trás, então de repente uma sensação assim meio estranha, sentar de novo, né? Professor, aquela coisa toda. Eu nem estou passando tarefa de casa ainda, hein? Então, mas nós vamos chegar lá nessa tarefa de casa, tá bom? Mas vamos lá então na página 13, a natureza divina de Cristo. Não tem nada então que vocês queiram estar perguntando, alguma dúvida? Não? Mas se tiver depois, pode usar o WhatsApp, tá bom? Não lembrando agora, mas lembrando depois, pode usar o WhatsApp. Então nós estávamos falando até semana passada sobre Jesus e a sua natureza humana. Como um ser humano, ele em tudo, irmãos. Quando a Bíblia fala em tudo, é em tudo e não exclui nada, tá certo? Então Jesus, a natureza humana, paz, bênção pura, maravilha de Deus, eu me alegro demais quando vai chegando o pessoal, os demais, né? E quando a gente fala que Jesus foi tentado em tudo, ele teve todas as limitações humanas, tá certo? Todas as tentações ele sofreu. Agora a diferença, a grande diferença é que ele não cedeu a nenhuma tentação, ele não pecou em nada. Lembra as 4 possibilidades que nós temos de pecar? Quem lembra? Ninguém lembra? Eu devo ter falado. Bom, tudo bem, não tem nada não. Nós pecamos por palavras, por pensamentos, desejo, seria, né? Desejo. Atitude, falou. Então, palavra, pensamento, atitudes, obras, né? Obras, atitudes, comportamento e por sentimento abrigado no coração. Então tem esse quarto ponto aí que muitos não abordam. A gente peca por palavra, por pensamento e por obras.
mas esquece muitas vezes dos sentimentos que nós abrigamos no coração. Amargura, raiva, né? O ódio, são esses sentimentos que, e aliás, os sentimentos eles ficam camuflados muitas vezes, a gente não mostra a reação, né? Fica às vezes lá agasalhado no coração e a gente até disfarça bem, mas ele fica lá, e é um perigo a amargura, porque a Bíblia diz que ela é como que uma contaminação e vai contaminando as outras pessoas. Uma pessoa amargurada, ela consegue amargurar outras pessoas, e a Bíblia diz que quem cria essa raiz de amargura se priva da graça de Deus, irmãos. Olha que coisa perigosa. Isso está em Hebreus capítulo de número 12, vamos lá ler, 12, deve ser 12:15, alguma coisa assim. Hebreus, só para falar aí dessa humanidade caída que Jesus não teve, tá? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 15. Então Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então olha só que perigo, né? Abrigar sentimento, a gente precisa ter muito cuidado. Vez por outra, a gente percebe que alguns irmãos na igreja, eles de fato guardam, né? Assim, algum sentimento negativo com pessoas, porque, irmãos, a gente vive, é tenso viver no meio dos crentes, não é não? É tenso, é ou não é, irmão? Né? A gente está vivendo no meio de gente, embora seja gente crente, mas é gente. Então, assim, viver com os crentes lá no céu vai ser a glória, mas viver com o povo de Deus aqui na terra é outra história. Então, a gente sabe que tem aí, não é não? Tá rindo para não chorar, né, Ricardo? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, tem pessoas que ofendem, né? Tem pessoas que... Quanto mais a gente se dá com o ser humano, mais a gente gosta de animal. Sem dúvida, claro, porque nós somos ofendidos, né? Porque há essa expectativa lançada no outro, onde a gente faz algo de bom e a gente espera que a outra pessoa às vezes reconheça, agradeça, ou no mínimo também se comporte da mesma maneira, e muitas vezes se depara com o contrário, né? Então a gente fica, na verdade, irmão, é falta de maturidade nossa, porque a gente por que a gente se ilude? Melhor dizendo, por que a gente se desilude com as pessoas? Porque a gente se iludiu, não é? Então, fiquei desiludido com tal pessoa. Você se iludiu. Então não tem como se desiludir se não se iludiu. É difícil ter essa maturidade, né? Porque assim, a gente fala, nossa, eu nunca esperava isso dessa pessoa. Por que não? É um ser humano. É um ser humano. Eu não estou justificando o comportamento. Eu só estou dizendo que nós somos seres humanos, irmãos, né? Nós somos passíveis de machucar um ao outro. Não se deve fazer isso intencional. Aí é um perigo, aí é desvio de caráter. Aí é complicado quando a pessoa, um cristão, intencionalmente vai lá e ofende, prejudica o outro, calunia o outro, difama o outro, aí fofoca, né, sobre o outro. Aí é preocupante. Outra coisa, né? Oi? Já mudou de... Sim, porque aí é um desvio de caráter. Agora, quando muitas vezes a gente erra numa palavra, se comporta de uma forma que talvez não percebeu, e aí você, né, machucou o outro, ofendeu e coisa e tal, aí é uma coisa, aí isso eu não digo assim aceitável, mas isso é tolerável, porque a gente está nesse processo, todos nós, de sermos trabalhados por Deus, né, para que a gente possa então ser instrumento. Agora, nós precisamos ser muito mais instrumentos de cura do que de ferida, mas a realidade é que tem hora que a gente é instrumento de ferida, né? Mas muito mais de cura nós precisamos ser, tá bom? Então a gente entende que Jesus, ele não tinha esse aspecto na sua natureza, onde ele pecou nem pelo que falou, nem pelo que pensou, nem pelo que fez e nem pelo que sentiu. Então Jesus, ele não teve pecado, irmãos, mas era um ser humano que sentia fome, sede, cansaço, sentiu, teve o sentimento de solidão, não é? Chorou, entristecido por não ver lá o povo correspondendo
Sim, e dor foi dor de verdade. Não era um teatro de Jesus. Jesus não estava. Não é como vão fazer agora na sexta-feira. Na sexta-feira um monte de Jesus vai estar por aí, né? Encenando. Então tá aí, final de semana tá aí para os Jesuses, um monte de Jesuses que está por aí representador. Jesus ele sofreu dores inimagináveis. Inimagináveis. Quando a gente, inclusive, irmãos, é a recomendação que eu dou para vocês, está aqui no livro de vocês, no nosso livro. O sofrimento, eu não sei nem se vai dar tempo de eu estar abordando, né? De a gente estar vendo aí como... É assim, eu acho interessante, muitos crentes, eles foram perceber o sofrimento de Jesus, eu estou falando no sentido físico, quando assistiram lá o filme do Mel Gibson. Que pena, não lê Bíblia, né? Que pena, irmão. Não, a Bíblia ela vai trazer não só isso, o Espírito Santo, muito melhor do que Mel Gibson, pode trazer para nós essa realidade, irmão, muito melhor, não é? Porque não é só na questão do emocional, o Espírito Santo traz na questão do entendimento, que é muito mais profundo. E aí por isso, inclusive, nós somos gratos a Deus no sentido que aquele sofrimento era nosso, era nós para estarmos ali naquela cruz. E Jesus, sendo santo, sem pecado, sem culpa nenhuma, ele assumiu aquele lugar. De quem era aquele lugar que eu já perguntei para vocês? Nossa. Sim, mas historicamente falando lá, o cidadão, o grandão lá, o bruto, o assassino, do Barrabás, né? Inclusive os historiadores dizem, porque estava certo, o Barrabás era para ser condenado, irmãos. Não tinha sido. Não, já tinha, ele era para ser crucificado, né? Melhor dizendo, então, era para ser crucificado. É porque o camarada lá ele foi fraco, o Pilatos. Ele não teve pulso, ele deixou a multidão levar, foi negligente. Foi movido, né? Isso, ele foi frouxo mesmo. Foi um instrumento, vai. Foi um instrumento, vai. Só que ele vai ser responsabilizado por isso, né? Sim. Então, ele lava nas mãos dele. Então vamos colocar a culpa em quem tem culpa mesmo, que foi ele, né? Foi ele, foi o povo, que é massa de manobra, mas tem responsabilidade também. Foram principalmente os líderes religiosos, né? Que incentivaram o povo. Então teve lá toda, a Bíblia diz que eles se mancomunaram e se uniram contra o Filho de Deus. O Salmo 2 vai falar isso, né? Então você vê lá pessoas que nem se falavam, Herodes e Pilatos, agora eles estão juntos. Fariseus e saduceus estão juntos, então se uniram contra Jesus. Mas a questão era para o Barrabás. Diz a história que ele era um homem zarrão, um homem grandão mesmo. E aí a cruz era confeccionada na medida do condenado. Então iam lá na prisão, tirava a medida do cidadão, né? Com os braços inclusive estendidos assim, porque eles faziam um furo na madeira. Não é que o cravo ia furando a madeira, tinha um furo lá para facilitar a entrada do cravo, do prego, tá certo? Ou seja, mediram o cidadão na envergadura, bem maior, né? E aí quando foi então, que não deu tempo não era uma confecção na hora, não era assim qual que é o nome lá da empresa lá? Imóveis? Não, mas tem o nome. Não tinha carpinteiro. Não, o nome agora. Agnus. Não era uma Agnus que o negócio era assim na hora, faz aí e tá pronto aqui, né? Não tinha o Ademir. Não tinha, claro que jamais. Se tivesse um profissional dessa qualidade, desse tipo, desse naipe, então assim, tinha ficado certo. Então o que acontece? A madeira, irmãos, ela era confeccionada alguns dias antes. Então quando foi Jesus no lugar de Barrabás, quer dizer, era aquele, não foi o crucifixo todo. Outro erro histórico, né, que tem, ou melhor dizendo, quando se relata aí na arte, no cinema ou em qualquer outro lugar, a cruz não era o crucifixo que levava o condenado, ele levava só a haste, que era chamado de patíbulo, tá certo? Inclusive o Antigo Testamento vai falar dessa parte, que era só a transversal. A vertical ficava lá no local de crucificação. Só essa horizontal, essa haste horizontal, que o condenado levava mesmo, pesava em torno de 60 quilos aproximadamente. E a dele era maior, né? Então, que era do grandão lá do Barrabás. Então Jesus levando essa haste é tão pesado e ele está tão debilitado que ele cai, aí vem lá o Simão Cirineu, né? E o ajuda, aquela coisa toda. É muito interessante
quando a gente avalia, quando a gente observa, melhor dizendo, essas pessoas envolvidas, né? Eu acho que, não sei se tem no YouTube uma mensagem minha, eu preguei isso aí em alguma ocasião, em alguns anos atrás, sobre as pessoas envolvidas. Então a mulher do Pilatos, inclusive, ela sonhou que estava sofrendo, porque Jesus disse para ele, ó, não se intrometa no negócio dessa pessoa, porque num sonho eu sofria muito por causa dele. A gente pode até pensar que possivelmente ela se converteu, né? Futuramente, talvez aquele sonho de fato foi um sonho onde já estava mostrando que ela iria futuramente se converter, aceitar a mensagem de Jesus, e outras pessoas mais. Então a gente vai vendo os personagens envolvidos e a gente vai extraindo ali que aquelas pessoas de alguma maneira estavam representando a cada um de nós os seus comportamentos, seja a negligência, seja o ódio, seja o abandono, né? Então tinha várias situações lá que iam representando os nossos comportamentos, porque aquelas pessoas eram iguais a nós, irmão. É por isso que nós somos tão culpadas quanto elas que estavam crucificando Jesus, porque quem crucificou Jesus foi a humanidade, foi o ser humano, não é? Sabe, se nós não tivéssemos lá, não teriam feito pior, né? Porque se Jesus viesse hoje, diziam aí que ia metralhar, que ia torturar, o negócio do jeito que está a violência hoje, né, irmão? Então a crucificação, apesar que a crucificação foi um dos piores métodos de tortura de toda a humanidade, foi até retirado porque foi levado em conta isso, né? Então deixaram de usar um tempo lá, mas na época de Jesus não. Então quer dizer que Jesus leva, quando chega lá na crucificação mesmo, então vão pregar irmãos, ó, na verdade é aqui, tá, o prego, não é na palma da mão, tá bom? Historicamente isso é comprovado, o prego é colocado na junta, aqui ó, porque se coloca aqui, na verdade o corpo não suporta o peso, né? Isso, ele cai da cruz. Então era aqui. Agora, quando ele deu aquele brado, lá está consumado, né? Tanta força que ele fez, então o cravo, aí ele rasgou e aí foi na palma da mão. Então isso também moveu. Isso porque a força que ele faz, né? Para puxar o corpo, inclusive, a gente vai detalhar, e tudo isso está no material de vocês. E é coisa que eu não tenho tempo hábil aí para estar passando para vocês. Só vou passando algumas coisas que eu vou me recordando agora. Eu só estou fazendo uma recapitulação, na verdade, então, da questão humana de Jesus, que eu quero entrar na divina. Então Jesus, quando prega o braço dele aqui, quando vão pregar o outro, ou seja, o furo estava um pouquinho mais para lá, né, irmão? Aí o que eles faziam? Amarravam a corda e então esticavam o braço dele, e o texto do Salmo, que é profético, vai dizer: todos os ossos do seu corpo se desconjuntaram. Foi nessa ocasião, onde esticaram Jesus e os seus ossos foram se descolando. Imagine a dor, irmãos, não é? Olha só, ele já tinha apanhado a madrugada toda, sem dormir, com fome, coroa de espinho na cabeça, os cravos eram enormes e cravaram mesmo, não é? Então assim, foi espancado, debilitado, e agora os ossos dele são desconjuntados todos, muitos, né? Pelo menos da parte superior aí, todos os ossos, diz a profecia do Salmo. Então, sobre essa realidade, então a gente percebe o sofrimento humano de Jesus. Agora, não é só o sofrimento físico, mas o peso maior, o sofrimento maior, foi o Filho de Deus, sendo ele santo, sendo ele inocente, sendo ele que nunca conheceu o pecado, nunca teve contato nenhum, porque assim, uma coisa é Deus lá no céu, outra coisa foi ele descer aqui na terra e se limitar como se limitou na vida de Jesus, que era Deus. Mas Deus não sabia por experiência própria o que era fome, o que era sede. Deus não sabia dessas coisas. Ele tinha onisciência, mas por experiência própria não. Deus ele habita no lugar santo. Deus ele não tem necessidade nenhuma. Deus ele não tem possibilidade de sentir sono, cansaço, fome, sede. Pelo contrário, é Ele quem sacia todas essas necessidades humanas. Mas quando Ele se fez carne, quando Ele se fez homem, Deus, o Filho, se fez homem, e aí a gente já vai entrar nessa questão, né? Jesus era Deus, sempre foi Deus e nunca deixou de ser Deus. Ele deixou de usar os atributos de Deus, ele se esvaziou desses atributos, tá certo? Mas nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus, só que agora esvaziado da sua divindade, no sentido dos seus atributos. Ele não usou o seu poder, ele não usou a prerrogativa de saber de todas as coisas,
Ele não estava em todos os lugares. Tudo que Jesus fez por conta da capacitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso está escrito lá profeticamente em Isaías 61, e o próprio Jesus lê isso lá em Mateus capítulo de número 4, quando ele entra no templo, depois do batismo, depois de ir para o deserto, ele vai no templo, abre, dão ele o rolo de Isaías, ele abre então, naquele texto, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e tal, e tal, e tal. Então o Espírito Santo é quem o capacita a fazer tudo o que ele fez. O Espírito Santo, ele gera Jesus, unge Jesus e ressuscita Jesus. Então tudo que Jesus fez foi por causa da unção do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo. Ele não usou prerrogativa divina, tá certo? Então Jesus também já nos mostra que uma pessoa cheia do Espírito Santo, de fato, não que a gente fala que é cheio, porque tem uns aí que diz que é cheio, mas é cheio assim, o enchimento dele dura um culto, 1 hora e pouco, uma festividade de 3 dias no final de semana, é cheio, mas não é uma coisa contínua, não é uma vida cheia do Espírito Santo, são momentos, momentos bem esporádicos mesmo. E sou cheio do Espírito Santo, mas cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz, é uma vida santa, é uma vida de retidão, é uma vida de doação, é uma vida de sacrifício. Então é bem diferente daquilo que a gente, porque fala uma língua estranha, porque expulsa o demônio, porque traz uma profecia, tem uma visão, a gente fala é cheio do Espírito Santo. Não, essa pessoa teve, pode ter tido alguma graça de Deus sobre a sua vida momentânea. Agora uma pessoa que vive cheia do Espírito Santo, aí é parecidinha com Jesus. Está difícil da gente encontrar, Poucas pessoas na história parecem que são cheias do Espírito Santo. Uma vida contínua, não estou falando fogo de palha, eu não estou falando aqueles irmãos assim que era, a gente tem uma expressão, que a gente que é pentecostal, diz que era fogo puro, e eu agora? Gelo puro. Virou brasa. Antes era uma pessoa que dava exemplo, bom testemunho, hoje escandaliza o Evangelho. Mas que enchimento é esse? Hoje está pregando e amanhã bebendo cachaça. Hoje está repreendendo a igreja, trazendo uma exortação na igreja e amanhã está em adultério. Mas que vida cheia é essa? Que Espírito Santo é esse que manteve a pessoa só por um período? Então a gente precisa pensar nessas coisas aí. Então Jesus, voltando aqui, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Tudo que ele realizou então capacitado pelo Espírito Santo. Então, mas falando o ponto que eu desviei. Eu desvio na aula, até na aula eu desvio, imagina fora. Então, Jesus, ele, além de todas essas dores, sofrimento físico, mas então esse santo de Deus, esse inocente de Deus, ele carregou sobre si, irmãos, o pecado da humanidade. Será que tem como a gente estar mencionando isso? Eu estou falando do pecado da humanidade, o pecado da humanidade. A Bíblia vai dizer lá em Isaías que esse menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, o seu nome será o maravilhoso conselheiro, não é isso? Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Sobre os seus ombros está o principado. Então ele carregou sobre os seus ombros, na cruz do Calvário, imagine o peso existencial sobre a vida de um ser humano, o peso da humanidade, de pecado sobre si, levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Não é à toa que Deus, o Pai, por um momento, tira o rosto para ver tanto pecado, tanto sofrimento, aquela humanidade crucificando o seu filho, o inocente, e aí Deus, o Pai, ele tira o seu rosto nesse sentido, e o próprio Jesus sente esse afastamento, porque foi tanto pecado sobre os seus ombros, que Deus, o Pai, ele se afasta por um momento, por ver tanto pecado, ele não pode se aproximar do pecado, mas em Jesus estava sendo descarregado a ira de Deus, irmãos. É por isso que hoje Deus pode se relacionar com cada um de nós, porque sobre o seu Filho foi aplacado a ira de Deus, a justiça de Deus foi, mas teve que ser derramada em uma pessoa, e foi no Cristo, e foi em Jesus, foi nele, para não ser em nós, foi nele, porque se fosse nós, irmão, ninguém suportaria. Os nossos próprios pecados, se fosse atribuído a nós, é por isso que o Salmo 32 vai dizer assim: bem-aventurado é o varão a quem o Senhor não imputa pecado, a qual a sua transgressão é perdoada. Como é feliz,
E como nós somos felizes? Porque Jesus, então, ele assumiu o nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, ele levou sobre ele os nossos pecados. Aquilo que deveria trazer sobre mim morte, Jesus carregou na cruz. É por isso que hoje nós temos vida, irmão, em Cristo. Se o Pentecostais tivesse vindo, pelo menos glória a Deus, ia falar agora. Glória a Deus. Vocês percebem, amados? Então aí ele, sentindo esse abandono, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Olha só, Jesus, ele sentiu, irmãos, o abandono, ele sentiu o afastamento e a solidão do seu próprio Pai. Desprezo também. Tudo isso, não, desprezo, tudo isso. Tudo, desprezo pelas outras pessoas, o abandono pelos... Cadê aquelas pessoas que ele tanto abençoou, que ele tanto curou, que ele libertou das opressões demoníacas? As pessoas que ele tinha abençoado, estavam amaldiçoando aqui. Cadê aquelas pessoas que ele tanto confortou, deu esperança? Cadê essas pessoas? Essas pessoas que o crucificaram. Cadê os seus discípulos, irmãos? Onde estavam aqueles homens que ele dedicou 3 anos e meio da sua vida, todos os dias, para ensiná-los a respeito da verdade? Os escolheu, os abençoou, amou-os, amou a todos e até o fim, diz o João capítulo 17. Cadê todos que ele teve paciência? Cadê o Pedrão? Ele disse: vou contigo até a morte. Ele disse: não vai não, Pedro, eu sei que você não vai. Cadê, irmão? Né? O abandono dos amigos. Olha só, então Jesus sabe que são essas coisas. Quando a gente ora a Deus, quando a gente ora a Deus, a Jesus, e aí a gente vai levando essas nossas angústias, as nossas tristezas: oh Senhor, meu amigo me abandonou, fui traído pelo meu melhor amigo, oh Senhor, estou sentindo aqui uma solidão enorme, eu estou sofrendo isso e aquilo. Jesus, ele pode responder para nós assim: não, fica tranquilo, meu filho, eu sei o que é isso, eu sei o que é tudo forte, isso. Né? Propriedade ele pode falar. Né? Ele sabe porque ele sofreu na pele, ele sabe. Não é um Deus santo, poderoso, distante, irmão, que está falando assim: não, aguenta aí, vai. É por isso que a intercessão de Jesus lá na eternidade tem eficácia, porque quando Jesus se aproxima do Pai para interceder por nós, como você falou, colocou bem, com propriedade ele intercede. Pai, eu sei o que ele está sentindo, eu sei, eu sofri isso na pele, eu sei, eu me identifico com ele. Perdoa ele que sentiu isso. Olha só, E é forte. Né? claro que é, irmãos. Isso é um consolo para nós. Nós não temos um Deus distante de nós, nós temos um Deus que se fez como nós, irmãos. Nós temos um Deus que ele escolheu sofrer no nosso lugar, um Deus que nos amou mesmo nós sendo inimigo dele, um Deus que ele saiu da sua glória, se despiu da sua divindade, deixou todo o conforto do céu. Ele, Jesus precisava passar por tudo que passou? Não. Por que ele fez isso? Por amor. Mas por amor às pessoas que... Porque tem gente que fala assim: não, eu sou grato a Deus e hoje a gente retribui. Quem é que retribui? Em que medida, irmãos? O que Jesus fez por nós? Ninguém. Vocês percebem? Então é um amor tão imensurável que o texto de João 3,16, que todo cristão conhece, não é possível, né? Não conhecer, você tem que trancar a matrícula agora, vai lá aprender e volte. Então não deixa de lado, então não vou nem falar para não tirar o seu versículo. Mas aí o termo lá, né, que usa para quando vai mensurar o tamanho, diz tal. Como? O que é tal? É uma coisa que não se sabe. Não tem como medir, não tem como mensurar. De tal maneira, de uma forma que é incompreensível, é imensurável, é insondável, é inexplicável. Olha só, irmão. Então esse é o amor de Cristo, e é por este amor que ele nos atrai. O que atrai o pecador, infelizmente, muitas igrejas evangélicas hoje têm atraído pessoas, entre aspas, para o evangelho que não é evangelho, com outras propostas, apresentando outras coisas, que não é a mensagem da cruz. Ela é suficiente, creia nisso. O pregar Jesus, como está escrito na Bíblia, na história, que ele morreu por nós, o Filho de Deus,
essa mensagem continua. Eu nem uso o termo ainda. Aquilo que a gente usa ainda é porque é sujeito a não ser em algum momento. Eu não uso o termo ainda, eu uso continua sendo eficaz, poderosa. A pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós lhe pregamos a Cristo e a esse crucificado, disse Paulo. Eu não fui ter com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, nem me propus saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e a esse crucificado. E fui em vós com demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. Olha só o Paulo, que teria condição de argumento, que teria inteligência, sabedoria, cultura, né? Um cara que era o poliglota, era um doutor, fenômeno, discutia pau a pau com os mestres, com os gregos, com os filósofos da época, pau a pau, não ficava por baixo não. É um cara que fala, não, eu prego Cristo, esse crucificado, esse é o meu assunto, essa é a mensagem que eu acredito que é o poder de Deus, né, para aquele que crê. Então creia nisso, pregue o Evangelho, fale de Cristo nessa simplicidade que eu estou falando aqui, irmãos. Isso é eficaz, porque é a palavra de Deus, é isso que salva o ser humano. E quando o ser humano ele aceita, ele entende essa mensagem e abraça isso, é uma pessoa que nunca vai abandonar Cristo, porque ele aceitou, irmãos, no entendimento do que Cristo fez por ele, é atraído pela mensagem da cruz. A gente precisa retornar. Olha, a igreja evangélica tem deixado de pregar o Evangelho. É forte. Que coisa terrível, não é? E até tem muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, porque abraçaram qualquer coisa, menos o Evangelho. Oi? E isso é o falso ensino. É uma proposta que não é proposta bíblica. A proposta da solução dos problemas, a proposta que Deus vai exaltar, a proposta que Deus ele vai fazer dessa pessoa. Muitos têm a igreja, né, como um trampolim para o sucesso e para ser aquilo que foi frustrado na vida. Ah, não dei certo em nada, vou ser pastor. Não prestei como profissional em área nenhuma, vou ser pregador. Como assim, irmão? Não é como aqui fosse o meio assim do povo de Deus, fosse qualquer coisa. Então, né, não dei certo em nada na vida, vou fazer alguma coisa. Aí a gente tem cheio de picareta, um monte de gente aí que não, na verdade, tem compromisso com nada. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente para essa questão que Jesus, essa mensagem, a gente que prega, ensina, mais que prega, né? Quem ensina não se preocupa não. Quem ensina o que está na Bíblia, pega lá o texto e ensina e acabou. Agora quem prega é um desespero, irmão, porque ele precisa ter mensagem, né? E aí o pregador, a preocupação é assim, nossa, qual é o tema que eu vou trazer para aqui? O que eu vou pregar? Ô, irmão, a harpa cristã, para quem utilizava daquela harpinha, tema do bom pregador, como diz o pelo sangue brilhando, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Vocês não lembram não disso aí? Não? Pelo sangue, não é da harpa, pelo sangue de Jesus no Calvário. Tema do bom pregador, tem um estribilho lá que vai falar tema do bom pregador, o Calvário. Acabou, irmão. A harpa está ensinando os caras a pregar. Tema do bom pregador. Hã? Tema do bom pregador é o Calvário. Prega Jesus. Ah, não, eu vou pregar Jesus toda semana. É isso aí. Não falha, não tem erro. Ah, mas se os crentes, se o povo na igreja é crente, prega Jesus que é para eles não deixar de ser, ué. É simples assim, né? Então, se não tem ninguém para aceitar Jesus, prega Jesus para eles não esquecerem. Porque o fato de deixarmos, de lembrar sobre a crucificação de onde nós viemos, é muitas vezes que a gente perde o caminho. É por isso, não olhar para trás, né? Lembra da rocha de onde fosse cortado, do poço de onde fosse cavado, disse Isaías. Jesus disse, olha, toda vez que você se reúne aí, se reúne em memória de mim, esquece de mim não. Há um perigo, irmãos, de nós esquecermos de onde nós viemos, não é? Nós viemos lá da vida de pecado, nós fomos resgatados. Nós viemos, na verdade, de um estado de morte, onde era para que a gente tivesse a condenação eterna, e a gente não pode se esquecer disso.
de quem nós éramos. Vai passando o tempo, e aí a gente vai esquecendo daquela vida desgraçada que nós fomos resgatados, né? De quem a gente era, gente triste, angustiada, sem esperança, desprezada, gente ruim mesmo, né? Na pindaíba. Alguns continuam na pindaíba, mas a gente cheia de fé, de esperança, de alegria, e alguns Deus até abençoou também na questão financeira e tal, mas isso não é o caso. Mas a gente não pode esquecer disso. Sabe o que isso gera no nosso coração? Gratidão, coisa que falta para muitos cristãos, por deixar de olhar para trás e olhar para Jesus na cruz, porque aquela cruz era para mim, como era para Barrabás, não era para Jesus. E a sepultura, irmão, de quem era aquela sepultura? Tinha dono, o cara comprou a sepultura, tinha dono. Até um rapaz disse assim: rapaz, Jesus era pobre, não tem nem dinheiro para comprar a sepultura, né? Alguém lá teve que emprestar. A outra respondeu: mas Jesus é bobo, vai comprar um negócio que vai passar 3 noites. Não. Você compraria aí, cara? Um túmulo que eu vou passar 3 pernoites, mano. Não foi nem completa. Não ia comprar, né? Mas era do cidadão lá, como que é o nome dele? Não, Barrabás era... a cruz era para ele, né? Mas de quem que era a sepultura? Que foi emprestada a sepultura. Era de um homem rico. Hã? De quem? Eu sei que está. O que quis cuidar do corpo, não é? Também. Vamos lá, né? O menino falou do rico aqui. Tinha um que seguia Jesus de noite, que era Nicodemos, e tinha outro discípulo também que era meio assim. Nicolau, né? Não é Nicolau, Não. Aí veio e falou isso. Vamos lá, meu povo, lembra aí. Vocês têm que lembrar desses negócios. Ó, eu vou falar a primeira letra, vocês vão lembrar. Falou o nome dele. A primeira letra. José de Arimateia. Quem foi? José de Arimateia. Isso, olha aí, José de Arimateia. É um povo bom, Ele né? falou domingo. Só a primeira letrinha já. José de Arimateia. Ele quis cuidar do corpo, né? Ele Exato. quis cuidar dele morto. Exato, mas era do José de Arimateia, que era um homem rico, hein? Era um homem rico. Não era qualquer um que tinha sepultura assim, não. O negócio era. Mas dele era top. mano, coisa assim, ar-condicionado e outras coisas mais. Manter o corpo na temperatura, né? Então, assim, José de Arimateia, então a sepultura era para o José de Arimateia, ou seja, não era para Jesus, nem a cruz era para Jesus, nem a sepultura era para Jesus. Ele foi tomando o nosso lugar, ele foi assumindo o nosso lugar. Por que ele se batizou? O próprio João Batista disse: não, é eu que preciso ir a ti, tu vens a mim. Mas ele se identifica com o ser humano, até nisso. Olha que coisa interessante, não havia necessidade, porque o que é o batismo? O batismo é um reconhecimento público que a gente faz, porque interiormente nós já mudamos de vida, ou seja, eu estou confessando, né, que eu estou nascendo de novo, eu professo que preciso de um Salvador, e Jesus não precisava disso. Então o batismo é uma representação, é uma figura de morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o significado que está em Colossenses 2:13, se não me falha a memória, se quiserem conferir aí é bom, tá? Então nós somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo no batismo. Então o batismo é uma figura, é uma representação. O batismo é para quem já é para se salvar, não precisa se batizar para ser salvo, não. O batismo é para quem já é salvo, tá certo? O batismo é algo exterior que se faz por conta de uma ação do Espírito Santo interior que já aconteceu. Então eu só me batizo para confirmar, professar publicamente. É uma representação do que já aconteceu na minha vida, né? Já fui morto com Cristo, já fui sepultado com Cristo, já ressuscitei com Cristo. Diga, Léa. Mas aí não fala assim que a gente tem que descer as águas para poder entrar no céu? Não, a Bíblia ela não tem nenhum ensinamento que traga essa ideia. Tem que descer as águas? Não, a Bíblia não tem nenhum ensinamento. Se falam, é porque falam porque o povo fala. Tipo, ele pode ser tudo. Qual é o texto que dá a entender isso? Nenhum. Olha só, há um texto mal interpretado de Marcos, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então alguns... Essa é a base. Isso, quem crê e for batizado será salvo.
Só que o texto vai dizer: quem não crê será condenado. Por que o texto não diz quem não crê e não for batizado? É claro que quem crê automaticamente é batizado, mas o batismo não é essencial para a salvação. Senão, nós estamos reconhecendo que o sacrifício e crer no sacrifício de Cristo não é o bastante. É necessário uma ação humana, que é o batismo, para ser salvo. Essa não é a ideia bíblica. Então o batismo não é esse. E o ladrão da cruz? E pessoas que aceitaram Jesus no leito de morte, que não se batizaram? Sabe por quê? Deixa eu só completar por que a gente chegou nessa questão de se batizar por aspersão, que é a igreja presbiteriana, por exemplo, né? Isso. Não é no mergulho, não é na imersão. Eu pentecostal não, você tem que fogar tudo, cabra lá, isso. Tem um batismo que eu vi que o pastor ele foi assim, subiu e foi de novo. É para confirmar, né? Isso, ressuscitar, né? Você converte ou você converte? Então assim, por que passou-se a batizar por aspersão? Porque muitos no leito de morte, eles não tinham, estava lá, foi pregado o evangelho, a pessoa aceitava Cristo, mas não tinha como locomover aquela pessoa para descer as águas em lugar nenhum. Então aí os presbíteros, né, os pastores lá, os oficiais, eles começaram então a aspergir, né, a derramar aquela aguinha lá. Eles consideravam então aí a questão do batismo, porque eles acreditavam que deveria ser batizado, senão não seriam salvos. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. Não é isso. Não é necessário ser batizado. Agora a gente deve perguntar: por que um cristão não quer ser batizado? Entende? Por que não quer? O batismo hoje, não deixa eu esquecer de você, tá? O batismo hoje, ele não tem talvez um significado, uma representação, uma implicação tão grande como tinha antes. Porque na época, no tempo de Jesus, para você se batizar, era assim, o ambiente era de perseguição. É a mesma coisa hoje num país árabe, onde o islamismo, se o cara lá professar Jesus, ele morre. Então, publicamente, você se batizar, pode ter certeza que você vai ser morto. Então, a implicação é muito maior, né? Então, o cara que vai para o batismo, quer dizer, esse cara é convertido de fato, porque ele está se sujeitando à morte. Na época de Jesus, a perseguição era muito grande. Então, para uma pessoa publicamente professar Jesus através do batismo, ele estava se sujeitando à morte. Ou seja, quem se batizava, de fato, quem era convertido. Ninguém ia se arriscar se não fosse convertido e não cresce, não tivesse a experiência do novo nascimento. Ao contrário de hoje. Hã? Então, hoje as pessoas se batizam porque que implicação tem? Se eu me batizar, primeiro que a maioria dos batismos é dentro da igreja, só crente, parente e amigos, não é? Crente, parente e amigo é o público, e não há essa questão que alguém vai entrar lá e vai de repente matar a pessoa, torturar a pessoa, porque ela está professando publicamente que ela, no caso, crê em Cristo. Mas antes era bem mais complicado. Diga aí, Ivan. Então, assim, eu acho que só poderia participar disso depois do batismo. É errado? Participar? A ceia. Olha, não há, biblicamente falando, não há nenhum texto que vá proibir uma pessoa. Por exemplo, essa pessoa de repente aceitou Cristo na ceia, no culto de ceia, ou um dia antes, ou 2 dias antes, ou uma semana antes. Não há nada, biblicamente falando, não há nada que a impeça, se ela quiser participar, porque o participar da ceia é de fórum íntimo. Quem decide isso é a pessoa que está, não são os diáconos que estão servindo, não é o pastor ou o pregador, a pessoa que está conduzindo o culto, não é. Então não há nada que impeça. Agora, claro, irmãos, que a gente também precisa instruir as pessoas, que aquele ato de ceia é porque a pessoa precisa ter uma compreensão do que ela está fazendo, porque tudo no Evangelho, toda ação exige uma explicação, não é? Então toda ação, tem muitos crentes que participam nem tendo a dimensão do que é aquilo. Imagina pessoas que se converteram há um mês, há uma semana e tal. Igrejas que são evangelísticas mesmo, batismo é praticamente todo mês, 2, 3 meses, fazem. Então dificilmente a pessoa, o novo convertido, vai ficar sem participar da ceia. Eu participei de ceia, sem ser crente. Deus levou em conta? Não, na minha ignorância. Eu ia para a igreja, né? Minha mãezinha me levava com muito custo.
E eu estava lá na igreja, e os irmãos passando pãozinho, ops, pãozinho, cálice. E eu, irmão, drogadão, zoadão, moleque, né, bagunçado. Mas eu fazia aquilo na má intenção? Não. Deus levava em consideração? Claro que não. Né? Diga, velho. Aproveitando esse negócio de ceia, eu já vi igrejas que dá ceia para crianças. Pode ou também tem existe regulamento? Se a gente for levar em consideração que a criança é muito mais pura do que muitos dos adultos que estão participando da ceia, é assim, irmão, a gente coloca como aquilo é sagrado. Aquele pãozinho, ele não é sagrado. Não há nenhum ensinamento para a gente consagrar o pão. O que Jesus faz quando ele pega o pão? Ele dá graças. Onde nós aprendemos isso de consagrar o pão? Sei lá. Pergunta para quem faz isso. Pergunta interessante se fizesse. Que, velho? Não, a maioria dos pastores. Não. A maioria dos pastores. Por conta de uma tradição. O que é a tradição? A tradição é um comportamento, um pensamento, um ensinamento que vai se perpetuando e a pessoa abraça aquilo e muitas vezes não... foi do bolo, não foi? A irmã Débora acho que lembrou, não? Que lembrou aqui? Foi a irmã Roberta que lembrou, né? Aquele bolo, quer dizer, naquela ilustração eu tentei mostrar, irmãos. Tem tradição que não faz nem sentido e ela precisa ser questionada. O que é na verdade a tradição? A tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta do que ainda vive. Como é que é? A tradição é a fé viva daqueles que já morreram e deixaram então essa tradição. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Então é um ato, é uma ação que se você perguntar não sabe explicar. Não sabe de onde tirou aquilo, não sabe o significado daquilo, não sabe por que faz aquilo. Eu chamo que é a teoria de Chicó, né? Por que você faz isso? Não sei, só sei que é assim. Então, só para tentar responder da Dayana lá, então assim, irmãos, a ceia, ela precisa ser explicada, o ato, a pessoa precisa fazer consciente, a comunhão do corpo de Cristo, ela precisa entender que ela precisa viver uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos, porque a questão de Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios, que vai falar da ceia, né? Ele vai falar, ó, vocês estão celebrando ceia, mas na verdade a ceia que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor, vocês estão comendo o pão de vocês, estão fazendo a festa de vocês, e o que vocês estão fazendo eu não posso nem louvar, isso não é louvável, vocês estão se reunindo para pior, vocês não discernem o corpo de Cristo, por isso que entre vocês há muitos fracos, doentes e muitos que dormem, muitos que estão morrendo espiritualmente e fisicamente também. Então aquilo que eles estavam fazendo lá, que ele chamava na época de festa do amor, festa do ágape, na verdade era do desamor. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, a convivência comunitária. Existiam irmãos egoístas lá, que não se preocupavam com os outros, cada um come a sua própria ceia. E a ceia é um coletivo onde a gente comunga, onde a gente tem comunhão, chamada de koinonia, onde a gente celebra o corpo de Cristo, onde a gente está para ajudar um ao outro. E hoje nós temos uma ceia, é que cada um vem para tomar a sua própria ceia, e na hora da ceia então, é cada um orando por si, e Deus por todos. Não é não? Ô Senhor, obrigado, porque esse mês o Senhor me sustentou na tua presença. Mas a gente não quer saber dos irmãos do lado, não está nem aí. Pelo contrário, quando olha o irmão do lado, fala, será que esse irmão ele vai tomar ceia? Não acredito, não acredito. Esse irmão não pode tomar ceia. A gente se torna juiz nosso, juiz dos outros, não é? Então assim, a ceia parece que ela é mal compreendida. Aí pode dar para as crianças. Tem igrejas que ao invés de dar o cálice, dá uma uva, uvinha. Eu acho bem interessante isso. E dá um pãozinho lá. Algumas crianças ficam com vontade, outras não, acha que não pode. E o que faz depois do pão que sobrou? E aí tem muitas dessas questões, né? Enterra, e faz não sei o que, dilui, joga na água, né? Quer dizer, amado, se nós temos a compreensão que aquilo é sagrado, a gente vai ter toda essa paranoia. Se a gente entende que a gente só está dando graças por aquilo que representa o corpo de Cristo, que é um símbolo apenas, e a questão não é isso é uma doutrina católica, hein? Que é chamada de transubstanciação e consubstanciação, que a hóstia que ele chama, que é o pedacinho do pão, se transforma literalmente no corpo de Cristo. Isso é doutrina católica, não é protestante, não é evangélica. Não percebe que a gente tem muito no nosso meio algumas doutrinas que não é bíblica, protestante, veio de outras fontes aí, mas não é bíblica. Então assim, deve dar? Depende, primeiro instrui o povo, né?
Tenta dar para a criancinha outras coisas. Mas se der, vai fazer mal? Não. Vai estar profanando? Não. Meu ver, não tem problema nenhum, não vejo nenhum texto bíblico que vá reprovar essas questões. Agora depende do entendimento, né? Quando a gente tem entendimento que aquilo é o corpo de Cristo, aí se der para criança. Mas, meu irmão, se for pensar assim, essas pessoas têm que saber, tem criança melhor do que muito melhor. Diga, irmã. Por exemplo, se eu vejo o meu pastor lá consagrando o pão, e eu estou aprendendo que isso não é sério, e se eu for falar para ele... Traz ele para a teologia. Não é. Como que eu posso olhar isso Não é só isso. Não, claro que não. O problema é que se a gente for analisar profundo tudo isso que está sendo falado, a gente desvia. Olha, o que acontece é o seguinte, amados. Nada errado. Nós estamos aprendendo, nós vamos aprender, se Deus quiser, um monte de coisa correta, né? Deus queira que a gente aprenda aquilo que é bíblico e correto aqui. E aí a gente, inevitavelmente, não é que eu vou sair de casa e falar assim, vou ver o que vai acontecer no culto hoje de errado. Não, a gente não pode, senão a gente vai se tornar um murmurador, não é? Então quem adquire conhecimento é para ajudar as outras pessoas. Então assim, se eu aprendi o correto, amém, glória a Deus. Agora eu vou repreender todo mundo, o pastor não sabe de nada, esse pregador não sabe de nada. Não, vamos respeitar as pessoas. Vamos respeitar as pessoas. Porque... Tentar levar ensinamento. Sim. E muito mais pela compreensão do que pela exortação, repreensão. Você não sabe de nada, não é assim, meu professor me ensinou isso. Não, vamos respeitar as pessoas, porque uma semana atrás era nossa. Não é porque agora a gente está aprendendo uma coisa correta que a gente vai desprezar os outros, não é? Então não é assim que a gente deve se comportar. Agora sim, é inevitável que a gente vai olhar assim e falar, nossa, não tem nada a ver isso. Nossa, aqui não faz sentido. É por isso que muitas vezes aqueles que estudam teologia, os outros que não estudam, não querem instrução nenhuma, falam assim, nossa, ele tá fazendo teologia, ficou frio, né? Não, que não faz sentido mais, irmão. Eu vou ficar lá nos esgoelando, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Não tem sentido, não é assim, não é Bíblia. A minha consciência agora, que fui instruído, ela é movida pela palavra de Deus, não por aquilo que eu entendia ser a palavra de Deus. É por isso que tem aí essa fama do que os estudantes da Bíblia são essas pessoas que não, porque não faz sentido. Não. Quando a gente glorifica a Deus, quando a gente agradece a Deus, quando a gente louva a Deus, é pela palavra de Deus que veio ao nosso entendimento, desceu ao nosso coração, mexeu com o nosso ser e a gente é grato a Deus, não é? Então assim, e agora o que eu faço? No momento não faça nada, ore. Segundo passo, uma oportunidade, pergunte, questione de uma forma respeitosa, tentando instruir a pessoa, porque a gente ensina por perguntas, irmãos, também, né? Porque faz a pessoa pensar. Ô pastor, não vai no meio do culto fazer isso, né, irmão? Claro que não, né? Não constrange a pessoa. Ô pastorzão, calma aí, você está fazendo negócio, por que você está fazendo isso aí? Não vai fazer isso, né, irmão? Mas numa conversa, numa oportunidade, falou, pastor, gostaria de saber assim, eu vejo o senhor consagrando o pão, né? Por que o senhor faz isso? Por que há essa necessidade? Procura saber o que ele entende primeiro. Procura saber isso. Aí você vai ver que possivelmente base bíblica não vai ter. E aí talvez você não fale nada, mas isso vai fazer ele pensar, talvez. É o Espírito Santo, irmão, que vai trabalhando na vida das pessoas, não é? Como está trabalhando na nossa, através do curso teológico. Então vai trabalhando assim, a gente não pode ser essa pessoa afoita. Tem um rapaz em outro núcleo, que eu não vou falar, jovenzinho, muito, aquela sede enorme, sabe, irmão? Sede enorme. Então ele aprende hoje, amanhã ele quer discutir lá na sala de aula, quer falar para o professor, quer ensinar uma meia dúzia. Coisa boa, coisa boa. Eu falei, não, irmão, não é assim, calma. Você aprendeu aqui, talvez levou tempo, talvez foram 4, 5, 6 aulas, uma matéria toda para você chegar numa conclusão. Aí você chega numa pessoa e fala, o negócio é assim. Não é, as coisas não são assim. A gente precisa ter calma. Está na sala de aula é uma coisa, e você chegar de sopetão numa pessoa e falar, não é assim. Primeiro que não é assim que se aborda ninguém. O que você está pensando é errado. Irmão, a pessoa já cria uma resistência, não é? Já tem um choque. Você chegar aqui numa pessoa, não, você está errado, não é assim que pensa não. Você não sabe de nada. Você não aprendeu direito. Já pensou? A gente já chega humilhando a pessoa já fecha o coração. Não é assim que faz. Então,
Não, aí não deve fazer. Mas se faz. Mas não deve. Por exemplo, já vi tipo, questão de tipo, se precisa tomar ceia para fazer aquilo. Você está vendo e fala assim, isso não é certo. Por ele tá falando, você precisa tomar isso. Desculpa, Mateus. Mas sempre nessa parte. Fale de novo aí. Por exemplo, vamos supor, para você participar disso, você tem que fazer isso. Você Sabe sabe a questão do batismo? Sim. A gente tem por hábito aqui de quem não é batizado não participa da ceia, que não se submetiu às águas. Sim. Olha, Essa é uma visão do ministério. isso. A questão é assim, quando liderança é uma coisa, quando não é a liderança é outra coisa. Quando é a liderança tem condição de mudar as coisas, mas também toda cautela, porque você não vai chegar do dia para a noite, irmão, não é? Bom, o negócio, rapaziada, não é mais assim. Liberou agora. Não é assim, né, irmãos? É por isso que é importante não só a teologia na igreja, mas outros cultos que tenham também um perfil de instrução. Algumas igrejas têm escola dominical, outras têm lá grupos, né, que se reúnem, células, por exemplo, ou cultos na igreja mesmo, que são cultos de ensinamento. Então tem que ter outras ferramentas de instrução na igreja, não só a teologia. Porque a teologia é isso aqui, ó, meia dúzia. Na maioria das igrejas, não é aqui só. Na grande maioria, em todas as igrejas eu posso falar que é meia dúzia. E aí a gente não pode, porque assim, a gente está mudando talvez e vai precisar mudar. Uma coisa ou outra vai precisar mudar. Mas a mudança ela é pouco a pouco, irmão. Senão choca as pessoas, escandaliza as pessoas, fere a fé dos outros irmãos. E a gente não deve fazer isso. A gente precisa ter cautela quando a gente trata da fé alheia, não é? Eu não posso escandalizar um irmão. Eu preciso pouco a pouco levar ele à compreensão. Paulo disse, às vezes, eu tenho que me abster da minha consciência por causa da consciência fraca do outro. Eu sei, não, isso aqui eu posso, isso aqui eu sei que não tem nada a ver. Mas se tem irmãos lá que vão ser prejudicados na fé, irmão, eu me reservo da minha consciência e eu me faço até de fraco para com os fracos. Estou falando da consciência, né? O Paulo vai dizer isso. Isso. Agora sim, uma questão é a liderança. A liderança tem condição de mudar, junto com os demais, pouco a pouco. Agora, quando fala que não é liderança, aí assim, sempre vai ter o conflito. Porque, irmão, se você tem uma consciência, a consciência é que rege a tua vida. Agora tem que ter muita cautela, para não, porque assim, uma pessoa que quer enganar a sua consciência é muito perigoso. Mas também calma, não seja radical, né? Pedir sabedoria a Deus. E explicar os motivos, o porquê que não faz isso e aquilo. Não é confrontar a liderança, não é se revoltar. É falar, olha, eu não compreendo assim, eu não entendo assim, me explica melhor. Não é um confronto, irmão. Mas infelizmente, muita liderança vai ver como um confronto. Aí que está o problema de muitas igrejas. Porque quando chega um membro, um jovem, até um novo convertido, uma pessoa que não tem um caso de liderança, para questionar, as pessoas se sentem afrontadas. E não, já é uma falta de maturidade de liderança, não pode ser assim. Mas é inevitável, irmãos, inevitável. Quem começa a compreender as coisas, é inevitável que tenha conflitos. E aí precisa pedir a Deus sabedoria para que lide com isso. Professor, só uma conclusão. A palavra graça, em alguns lugares, graça significa nome. Né? Você vai, por exemplo, em certo lugar, a gente pergunta qual é a sua graça? Seria nome, né? A forma de falar. Sim. O significado da graça, aqui, quando ele fala, ele tem graça. Qual é o significado dessa palavra? A graça? A graça. Nossa, o significado eu não poderia nem te explicar, porque ela é tão imensa que não há explicação humana. Agora, há algumas definições para o termo mesmo. Graça, como vem do original, caris, de onde vem as palavras carisma, carismático. Então por aí a gente já percebe o que é graça. Seria algo prazeroso, gracioso, né? Só que a ideia é algo que se faz em favor de uma pessoa que não merece. Então a gente resume muito colocando graça como favor imerecido. É a ação de Deus em nosso favor de uma maneira que a gente não merece. Então, teologicamente falando, doutrinariamente falando, graça é a ação de Deus em favor da humanidade que não merecia essa ação de Deus. Então, basicamente é isso. Basicamente, muito básico, a grosso modo. Porque a graça é um conceito tão profundo que a gente não tem como mensurar isso. É porque, pela linguagem humana, graça ela tem vários significados. Mas como a gente está estudando... Você fala alguma coisa, o cara fala, qual é a sua graça? Não, Você está entendendo? Sim. Existem palavras, né, que as pessoas se estudam.
Não, mas aí depende da colocação, irmão. Porque, por exemplo, assim, ó, essa pessoa é cheia de graça, essa pessoa tem graça, está fazendo graça, né? Então você é uma pessoa sem graça. Então, assim, aí não é a palavra, mas é a aplicação que se faz nela. Então é outra coisa também, já foge do que a gente está estudando, aquilo que é conceito bíblico e tal. Agora, o que se torna na cabeça e na mente, na boca das pessoas, em diversas ocasiões, aí já é outra história, entendeu? Não, uma pergunta que ele respondeu.